glória a Deus. A gente sabe que nós estamos vivendo um tempo diferente de 10 anos atrás, não é verdade? Se a gente não se atentar com os nossos olhos espirituais, talvez a gente não perceba o tempo favorável que Deus está nos dando, o tempo favorável que Deus está dando para a noiva de Cristo. É um tempo favorável onde nós podemos ainda buscar o favor, a graça, a misericórdia e o seu amor por nós. Amém? E conforme nós vamos caminhando nessa vida, a gente vai percebendo assim o amor de Deus por nossas vidas, porque conforme a vida vai passando, muitas pessoas vão deixando a vida. A gente perde pessoas, circunstâncias vêm, só que Deus continua fiel ao seu propósito e ao seu plano que está no seu Filho amado, que é Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que olhar fitos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? E hoje Deus me deu uma palavra de exortação para nós, para a igreja, e que nós sabemos que chegará o dia em que nós iremos prestar conta dessa vida. Deixa eu falar para você, meu irmão e minha irmã, você que está vendo na internet, haverá um dia que nós estaremos diante do trono branco do Senhor, e todos nós temos um livro escrito, que é escrito por Deus, de todo o nosso relatório de nossa vida. O problema é que nós não nos atendemos para isso. Nós vemos que o mundo vive uma vida olhando só para si, para os seus desejos e para a sua própria natureza carnal. Mas a Bíblia diz que haverá um dia, todos estaremos diante do Senhor, e nele não teremos como se justificar, porque Ele conhece o nosso interior, nosso coração e a nossa motivação. Amém? Então, toda pessoa, sem exceção, um dia comparecerá diante de Deus e prestará conta da sua vida. Amém? E como eu falei, nós temos um livro que está registrado todos os nossos atos aqui na terra. E o grande problema é que as pessoas que passam dessa vida não tem como voltar para contar para nós. Mas teve uma pessoa que ele morreu e ressuscitou e mostrou para nós o caminho. E esse caminho, ela é a verdade, e ela é a verdadeira vida que está em Cristo Jesus. Toda e qualquer resposta que você quiser, que você precisar para a sua vida, ela está simplesmente, exclusivamente em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, nós percebemos que a vida sem Ele não vale a pena nessa terra. Amém? E Ele diz mesmo que Ele vai separar aqueles que deram bons frutos e aqueles que deram maus frutos. Só que tem um porém. A Bíblia diz também que houve um ladrão que estava à direita de Jesus na crucificação. E esse ladrão homicida, ele não teve um período da sua vida abençoado, fazendo a coisa certa. Ele simplesmente fez o que é errado, pagou o preço de cruz pelo seu pecado, e no seu último momento ali, quando ele olhou para Cristo, ele viu um rei. E qual que foi a declaração para ele? Ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Lembra de mim no teu reino. Ou seja, ele viu um rei com uma coroa, ensanguentado, machucado, dilacerado, e ainda Jesus
tendo um bom ânimo, falou para ele: em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão e minha irmã? É que quando Deus olhar para o nosso livro, se não tiver o sangue de Cristo, não vai valer a pena. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um sequer que possa buscar o Senhor por vontade própria, a não ser se você olhe para Cristo, porque Cristo é a representação exata do caráter de Deus aqui na terra. Então não tem como você passar, o homem mais correto que passar por essa terra, quando estiver diante de Deus, se não tiver o sangue de Cristo, não terá parte com Ele. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Amém? Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Em nome de Jesus. Todos acharam? Amém? 22, capítulo 22, versículo 7. Ele diz assim, vou falar do 7 até o 17. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas o anjo me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. No versículo 10, então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, e continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Versículo 12: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, Jesus, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Versículo 13: e eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam os pés, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelos portais, pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e o resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beber, dê graça da água da vida. Amém? Essa é a palavra. Eu venho em breve. Eu venho em breve. Em nome de Jesus. Nós percebemos que o mundo mudou. O mundo está mudado. 2020 para cá, não temos mais aquele mesmo tempo que nós tínhamos antes, onde um ano que se passava era um ano que a gente viu os ciclos, né? Carnaval, a Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, e tudo isso, economicamente, para o nosso país, ele sempre teve bom proveito. Mas chegou um momento em que Deus ele mexeu nessas estruturas da nação.
Ele mexeu com as estruturas da terra. Então hoje, praticamente estamos vivendo um tempo seguinte, que o ímpio continue com a sua injustiça, que o imundo continue com a sua imundície, que o justo continue com a sua justiça, e que o santo continue a se santificar. Esse é o tempo. Eu acredito no meu coração que a igreja de Cristo, ela já está no seu ápice. Ela já está quase na forma madura, para que Jesus venha e resgate a sua igreja. E eu acho que só está faltando completar o número de filhos que Jesus tem, porque eu acredito que o reino dos céus ela já foi pregado nos 4 cantos da terra. Por quê? Porque nós temos hoje uma tecnologia em que você vê tudo online. O que acontece em qualquer lugar, você consegue ver. Hoje a informação é assim, é muito rápido. Amém? Mas nós estamos nesse tempo, um tempo em que nós precisamos nos santificar mais, para que a gente possa viver mais o reino de Deus aqui na terra. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. E eu quero falar sobre o nosso tempo favorável. Um tempo favorável que nós temos, que ainda nós podemos ver a graça do Senhor sobre nós. A gente está num tempo em que a gente pode clamar e buscar ainda o favor de Deus, onde a gente pode interceder pelos nossos irmãos, filhos, os pais, e ainda assim encontrar o favor de Deus. Mas vai chegar o dia em que vai cessar todo o clamor sobre a terra, e se estabelecerá um novo tempo na terra, que é o tempo da ira. É o tempo da ira de Deus. E eu acredito que o tempo da ira, a igreja não vai estar mais aqui. A igreja já não vai estar mais nesse tempo onde Deus vai começar a se vingar daqueles que o rejeitaram, daqueles que não quiseram ter parte com Ele aqui na terra. Essa é a verdade, porque o livro de Apocalipse fala muito bem sobre isso. E hoje, quando Jesus chamou João, ele falou: eu quero que você escreva 7 cartas para 7 igrejas, para a igreja do Apocalipse. E eu quero citar aqui 2, que são 2 igrejas que é do nosso tempo, que é a igreja famosa e a igreja rica. São 2 igrejas que Jesus disciplina com todo o seu amor, que ele diz assim: olha, para a igreja de Sardes, que era a igreja famosa, pensa o seguinte: hoje, se você quiser assistir um culto em casa, online, você pode, não pode? Acessa lá, até a Palavra de Vida tem um culto online na sede lá, você assiste, tudo lindo. Então hoje nós vivemos uma igreja rica e uma igreja famosa. E Jesus fala assim para a igreja famosa, claro que eu só estou dando exemplo, não estou falando das igrejas em geral, mas da disciplina que o Senhor Jesus diz para a igreja. Ele fala assim: você tem fama de estar vivo, mas para mim você está morto. Olha o que ele fala para a igreja famosa. E hoje nós conhecemos muitas denominações bem famosas aí. E o que Jesus poderia falar para essas igrejas? Em contrapartida tem a igreja rica, a igreja onde financeiramente pode fazer qualquer investimento, pode fazer qualquer coisa. E o que Jesus disse para essa igreja? Ele falou assim: você é rica, mas para mim você é pobre. Que contradição.
parece que o padrão de Deus, ele é totalmente diferente do nosso padrão. Onde ele fala que a igreja pobre, que a igreja que era mais perseguida, é a igreja rica. E que a igreja rica, para Cristo, ela é morta, ela é morna, né? E falou assim, e para essas duas igrejas ele falou assim: retenham o que você tem, e não deixe com que nenhum venha tirar a sua coroa, e arrependa-se, porque senão eu virei contra ti como um ladrão. Em Lucas capítulo 21, não me lembro o versículo, acho que eu até coloquei aqui, é Lucas 21, de 34 a 37. Lucas 21, deixa eu abrir aqui, Lucas 21. Olha o que Jesus fala sobre esse nosso tempo, do 34 ao 37. Ele diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, de bebedeira, de ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, precisamos estar vigilante, precisamos estar atento pelas coisas que hão de vir, que nada venha sobrecarregar o nosso coração, para que aquele dia não venha de surpresa. O que Jesus está falando aqui a respeito da sua volta, ou a respeito do arrebatamento da igreja? Ele está falando simplesmente: orem e vigiem, para que vocês possam escapar pelo que está para vir sobre a terra. E ele diz que ele provará os 4 cantos da terra, os 4 cantos ele irá provar. Amém? E agora, para completar essa nossa pregação, em nome de Jesus, nós iremos lá em Hebreus capítulo 12. Em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 fala assim, que Deus disciplina os seus filhos. Todos acharam aí? Hebreus capítulo 12. No capítulo 11, o escritor do livro de Hebreus, que eu acredito que seja o apóstolo Paulo, ele fala dos heróis da fé, que ele fala de José, de Abraão, de Moisés, de Gileade, de Josué. Ele fala todos esses que foram firmes até o dia da sua morte, onde o mundo olhou para eles e viu como um fracasso, mas Deus olhou para eles como heróis na fé. Amém? E no capítulo 12, Deus diz assim no versículo 1: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem.
Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, são ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Amém? Lá no versículo 12 diz assim: portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes sejam curados. Então você fala assim no seu coração: eu quero ser, pode falar, eu quero ser sempre disciplinado pelo meu Pai, porque eu sou filho legítimo. E meu irmão, minha irmã, se Deus precisar disciplinar você, Ele vai disciplinar. Sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele se importa com você. Eu sei que às vezes nós tomamos decisões erradas na nossa vida, mas Deus, com seu infinito amor, Ele pega isso e transforma em bem para você, mas junto com a disciplina. E então, assim como aqueles que foram responsáveis pelas nossas vidas, pela tutela do período quando nós éramos crianças, nossos pais nos disciplinavam, e Deus nos disciplina até hoje, e se precisar, Ele vai disciplinar mais. Mas isso é bom, porque a disciplina do Senhor é o que nos levará para o céu. Amém? Então Deus, nosso Pai, Ele é um Deus galardoador, é um Deus perdoador, é um Deus longânimo, é um Pai paciente, é um Pai de alegria, porque Ele nos deu o seu Espírito sobre nós. E como essa nossa sociedade, essa nossa geração, Satanás tem destruído a paternidade. E você sabe por que ele destrói a paternidade de várias pessoas? Para que não se achegue ao Pai eterno. Porque uma pessoa que tem um pai, a área paternidade toda destruída, ele nunca vai reconhecer Deus como seu Pai. Por isso que Jesus veio, para que Ele venha tocar nas nossas almas, tocar no nosso espírito, tirar os nossos fardos, aliviar as cargas, com seu toque suave, para que a gente aprenda com Ele, que nosso Pai, Ele está no céu. Amém? Até o ponto que nós possamos dizer: Pai, que seja feito a vontade aqui na terra, como é no céu. Então, a vontade dos céus para nós hoje, ela é real. Ela é real. Por quê? Porque quanto mais conhecemos a Jesus, quanto mais nos aproximamos dele, através da sua palavra, através da sua presença, através de orações, através de súplicas, mais e mais, nós iremos querer ficar mais perto, em nome de Jesus. Para nós percebermos que nós estamos num mundo que jaz no maligno. A minha esposa acabou de pegar um Uber agora,
vindo para cá. E a motorista começou a falar dos seus problemas para minha esposa. E a minha esposa pegou e começou a falar de Jesus para ela. E aí o que aconteceu? A motorista quase bateu na minha esposa. Quase bateu. Foi grossa. Por quê? Porque nós estamos perto de uma eleição onde o mundo está dividido. O mundo está dividido. Mas nós, como igreja, não estamos. Não estamos porque nós possuímos uma única pátria, que é a pátria celestial. Oh, Espírito Santo, essa é a nossa pátria. Se Bolsonaro entrar, se Lula entrar, amém. Mas Deus está no controle. E Deus, Ele diz que contra a igreja nada vai prevalecer contra a sua igreja. Por isso, nos apeguemos a esse Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, e nós continuamos a errar. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ainda assim você toma decisões erradas, você entra no processo de santificação, você vai para a direita e Deus fala vai para a esquerda, às vezes você vai para a esquerda e Deus fala é para a direita, às vezes você acerta, às vezes você não acerta, mas a graça de Deus está lá. A graça de Deus está lá. A graça de Deus está lá. Por isso que nós precisamos a orar e a vigiar. Amém? Pensa assim, o padrão de Deus é totalmente diferente do padrão do homem. Pensa, no reino dos céus vai ter homicidas perdoados, vai ter prostitutas perdoadas, vai ter todo tipo de gente que a gente nem imagina, vai estar lá. Por quê? Porque aceitaram o Rei da Glória. Oh, Espírito Santo. Eu estou lembrando aqui quando Jesus falou a parábola do casamento, onde o rei foi lá e convidou todos os príncipes, gente de renda, gente trabalhadora, e cada um foi dando desculpa para o casamento que o rei tinha convidado. E o rei ficou tão irado, mas tão irado, que ele falou: vai agora nas ruas e convide todos aqueles que estão na rua. E ele convidou os coxos, os mancos, os que nada tinha, convidou todo mundo, né? E aí o reino dos céus vai ser desse jeito. Nós teremos 3 surpresas lá. A primeira surpresa é que a gente vai olhar e fala: você veio? Eu não acredito. Você vai ficar surpreso que aquele que você pensava que não ia, subiu. A segunda surpresa, aquele que você pensava que ia, não vai estar lá. Fala: mas nossa, ele parecia ser tão perfeito, né? E a terceira surpresa, eu cheguei lá. Essa é a melhor surpresa. Eu consegui chegar. Eu e você conseguimos chegar nos céus. A gente sabe que nessa terra nós conhecemos o amor somente através de condições. A gente ama a si, a gente ama quando, e a gente ama por quê. Mas o amor de Deus, esse amor incondicional, Ele não nos ama por causa dos nossos valores ou mérito. Deus escolheu nos amar. E Ele prova esse amor para conosco quando o próprio Jesus derramou o seu sangue ali na cruz. Aquele sangue carmesim, aquele sangue que purifica os nossos pecados. E aquele sangue que foi derramado ali, naquela cruz, provou o incondicional de Deus por nós. Teve uma vez que eu preguei aqui,
que aquele que não tiver habituado com o amor incondicional de Deus, não vai aguentar. Não vai aguentar. Porque quando mais nós conhecemos do caráter de Deus, mais a gente se entrega. Mais. A gente vai entregando de glória em glória. De glória em glória. E para a gente terminar, lá em Efésios, capítulo 2. Esse é para terminar. Esse é para fechar com chave de ouro, amém? Efésios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Amém? Acharam aí? O apóstolo Paulo fala assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Jesus. Vou falar de novo aqui para vocês entenderem. Deus nos ressuscitou com Cristo, ou seja, eu e você já somos ressuscitados, amém? Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Então, Jesus, quando ressuscitou, Ele foi para a direita de Deus, para interceder por nós, 24 horas, que o nosso tempo aqui é diferente de lá, que lá não existe cansaço, que lá não existe nada que componha a nós aqui. Então Jesus está intercedendo por nós 24 horas. Só que porém, Deus, quando nós aceitamos a Cristo, o nosso espírito é regenerado em Cristo Jesus. Ou seja, o nosso espírito também pode estar lá no trono da graça. E esse trono nós podemos estar em qualquer momento. Então você fala assim: eu sou filho de Deus e estou com Jesus nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para que Cristo mostre as eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrado na sua bondade. Amém? Glória a Deus. Quem foi abençoado pela essa palavra? Amém. Então vamos adorar a Deus. Vamos adorar em nome de Jesus. Vamos adorar aquele louvor lá, quero ser como criança. Amém? Quero ser como criança, em nome de Jesus, porque nós estamos aqui na terra. Vem, Juju, vem louvar com o Pai, em nome de Jesus. Então vamos ficar em pé. Vamos adorar o nosso Jesus agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus.